Maranata. Feliz sábado, uma boa tarde. Eu sou o professor Paulo. Vamos iniciar hoje um tema muito importante. O título é Pecado. Deus criou o mundo, o universo, criou a terra. E na criação da terra, em cada dia ele disse muito bom. Inclusive quando criou o homem e a mulher, que é obra-prima da criação. Foi a glória de Deus ali criando o homem e a mulher. E foi muito bom. Mas se tudo foi bom, por que estamos aqui num mundo de miséria como esse? O que aconteceu? Deus errou na criação dele? Ou Deus errou em falar que era muito bom? O que aconteceu? É simples entender. Mateus, Mateus capítulo 15, versículo 24 a 28. Jesus fala a respeito disso. Ele começa a nos dar um prisma sobre esse acontecimento. E diz assim, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 28. E apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. Foi tudo muito bom. Por que estamos aqui na miséria? Porque o inimigo veio e fez tudo isso. O inimigo das almas. Ele começou lá no Éden, enganando Adão e Eva. E depois ele foi também no dilúvio, enganando aqueles homens para perderem a sua vida e salvando apenas Noé e sua família. E depois, então, com Moisés no deserto ali, levando Israel, onde teve vários problemas. E depois com os judeus, crucificando o próprio Cristo. O inimigo fez isso. Ele mente. E para a geração que estamos aqui, ele também fez uma mentira. E ele mentiu através de um poder político e religioso. E ele trouxe a mentira. Vamos entender? Eu convido você então a ir em Daniel, capítulo 7, 25. E Daniel nos explica o que fez o inimigo das almas para enganar essa geração que somos nós hoje. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel é um livro profético que traz vários acontecimentos, principalmente para os nossos dias. Inclusive eu tenho aí no meu site, vários ensinamentos de Daniel. É só você buscar, você vai encontrar vários ensinamentos de Daniel. Daniel 7:25 diz assim: E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, tempos e divisão de tempo. Aqui diz que o poder vai estar na mão desse poder político, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Somando, dá 1260 dias. Como é profecia, 1260 anos. E o que ele fez também? Daniel 8, versículo 12. Daniel 8, 12 diz assim: E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Contra o sacrifício diário. O sacrifício era que era feito no passado. O cordeirinho era sacrificado para perdão dos pecados. Ele tirou isso. Ele tirou Cristo de cena. E o que ele fez prosperou. A mentira dele prosperou. Por quanto tempo? 1260 anos. Esse período é conhecido como o período negro da história, aonde esse poder religioso, político-religioso, que é um poder romano, que é o poder Igreja Católica Apostólica Romana, através dos papas, eles comandaram tudo e massacraram o mundo todo. Por quê? Porque tiraram a Bíblia da mão do povo. Quando tira a Bíblia, que é a luz do mundo, o mundo fica em trevas. Depois ele trouxe santos, São Paulo, São Pedro, São Joaquim, São não sei quem mais, como intercessores. Trouxe Maria, a mãe de Jesus, como aquela que perdoa pecados, que intercede. Jamais fez isso. E o pior deles, queridos, tudo foi ruim, né? Indulgências, purgatório, mas algo terrível que afeta a tua vida hoje, afeta a minha vida, a tua vida,
mas hoje vai cair por terra. O que ele trouxe? O pecado original. O pecado original veio de Santo Agostinho. Ele trouxe isso no Concílio de Trento no século XVI. O que diz o pecado original? Ele diz que você é pecado. Quando você nasceu de sua mãe, você nasceu pecado. E não interessa onde você está, você é o pecado. Não são os seus atos, é você. Que mentira! E essa mentira diz que você só vai se livrar disso quando Jesus voltar nas nuvens do céu. Uma outra mentira. Porque não existe pecado original. O pecado é uma escolha. E começou com Adão. Ele escolheu. Transmitiu para nós a tendência para o pecado. Agora a escolha é você que faz. Quer ver algo interessante que diz a Bíblia? Interessante e verdadeiro? 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para esse propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. O que está dizendo aqui é que quem comete pecado é do diabo. E Jesus veio para colocar fim no quê? No pecado, nas mentiras, para livrar você da mentira diabólica, que você é pecado. O pecado é uma escolha. E vamos entender isso nos próximos vídeos. A Bíblia vai te mostrar que pecado é uma escolha. E que através do poder de Deus, da graça dele na minha vida, eu me livro do pecado e me torno um homem que não peca, através do poder de Deus. E não sou eu que estou dizendo, está escrito. Lembre-se, tudo que eu estou falando para você não é minha voz, mas é a voz de Deus. Um big abraço.